Agora sim, tá tudo certinho, tudo ok. Espero que estejam me vendo, me ouvindo. Que noite maravilhosa! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar, né, essa super aula que eu tinha divulgado, né, como live. Só que depois que eu comecei a organizar, a preparar material, acabou virando uma aula, uma super aula, assim, com muitas informações importantes. E eu espero que vocês gostem. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Como eu tenho todo um roteiro aqui para seguir, eu vou seguindo o roteiro. Se você não conseguiu chegar no começo, você vai pegando aí a história e depois volta aqui mesmo no YouTube para assistir novamente, porque ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível para vocês, tá certo? Toda essa super aula vai ficar disponível aqui mesmo no YouTube, tá certo? Pois é. Qualquer dúvida, podem colocar aí, na medida do possível, vou responder, ou então eu peço para a minha ajudante aqui responder para vocês diretamente no chat, certo? Mas a gente tem muita coisa, muito assunto, e eu não quero ficar perdendo tempo conversando, eu quero ir logo para a aula diretamente, para a gente não perder tempo, para ser um momento bem prático, bem claro, bem objetivo, do jeito que vocês gostam, do jeito que eu gosto das minhas aulas, do jeito que eu gosto dos meus momentos. Tudo muito explicado, com bastante calma, tá certo? Bom, as duas notícias são essas, né? Para agora, pra gente iniciar, né? Vai ficar gravado sim, tá? Porque eu sei que muita gente não vai conseguir entrar ou não conseguiu ainda, tá? Então, deixa eu ajustar aqui. Vai ficar aí gravadinho, vai ficar disponível para ver, rever, quantas vezes precisar ou quiser, né? Mandar para alguém assistir também, que esteja passando por essa situação, tá? E quem está lá no grupo do WhatsApp vai receber toda essa aula em formato de PDF, em formato de e-book, para você consultar quando quiser, gratuitamente. Lilian, eu tô aqui assistindo, mas eu não tô no grupo. Manda um oizinho para mim lá no meu Instagram. Tem um link direto para o WhatsApp e você vai receber. Tá joia? Vamos começar? Não vamos perder tempo, né? Pois é. Quem não me conhece, tá? Eu sou a Lilian Oliveira, tá? Eu sou psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga clínica, sou educadora aí há mais de 20 anos também, tá? Eu trabalho em clínica com crianças dos mais diversos transtornos e me especializei no TDAH e me apaixonei por esse transtorno, tá? Porque ele é muito intrigante, tem muita coisa boa e muita coisa que muita gente não sabe. Então cabe a mim passar esse conhecimento para vocês, ajudá-las, né, e ajudá-los nesse manejo do TDAH para pais e professores, certo? Eu sempre gosto de colocar que os meus momentos, seja de live, seja de curso, seja de aula, eu sempre gosto de colocar que são informações importantíssimas para os pais e para os professores, porque os nossos filhos, eles passam boa parte do tempo na escola e muitos prejuízos do TDAH estouram lá na escola, na sala de aula, certo? Então, assim, hoje pretendo passar para vocês nessa noite algumas informações sobre esse universo do TDAH. Por que que a gente chama fazendo as pazes com o TDAH? Porque geralmente quando é descoberto o diagnóstico, saiu o diagnóstico, começa o caos, né? Até descobrir, na verdade, a vida é uma bagunça, é uma desorganização, tem questões comportamentais também. Então, você acaba odiando, detestando o TDAH, você fica perdida, desesperada sem saber o que fazer, né? Ou perdido.
E quando a gente pensa na questão de fazer as pazes, é para a gente conhecer o TDAH, saber como é que lida com ele, quais são os manejos necessários, quais são as estratégias necessárias para ele, certo? Vamos começar aqui. Junto com o diagnóstico vem desespero, vem a frustração e vem a culpa, né? Porque durante muito tempo, né, muita gente dizia: ah, seu filho é assim porque você não faz isso, você não coloca limites, você não dá educação. A culpa sempre vai para a mãe ou para o pai, né? Então é um desespero gigante. Essa imagem ela reflete justamente o momento, certo? Assim, do dia a dia, da convivência da criança com TDAH, né? Que ela tá ali com um comportamento difícil, ela não sabe ter regulação das emoções, né? Dos comportamentos, e os pais com a mão na cabeça, ou o professor ou professora na escola também com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, né? Então, junto com esse diagnóstico vem tudo isso. Mas aí vem a grande pergunta. É um questionamento muito comum quando a família recebe o diagnóstico, tá? Eu já pulei a parte diagnóstica porque a gente está falando já de um transtorno diagnosticado, já está com laudo, tá certo? Já está com diagnóstico. Então, o primeiro questionamento. Boa noite, gente. Deixa eu continuar, tá? Depois a gente volta para conversar um pouquinho se tiver tempo. Então, assim, questionamento muito comum quando recebe o diagnóstico da família. De onde é que vem o TDAH? Mas por que esse menino tem o TDAH? De onde que veio isso? De onde apareceu? Por que apareceu? As causas mais comuns para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são, primeiramente, biológicas, né? Porque o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Do cérebro, certo? Então é biológico. Existem algumas falhas de comunicação do cérebro. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que acontece isso. A gente vai ter aqui uma boa parte da nossa aula sobre como funciona o cérebro do TDAH para você entender, tá? Então, causas biológicas, causas genéticas, tá? A influência, tá, da família é importantíssima, porque cerca de 70% das crianças que possuem o TDAH, certo? Tem o pai ou a mãe que tem as mesmas características, mesmo que não seja diagnosticado. Pode perceber, certo? Às vezes não tem o diagnóstico, mas tem as características. A impulsividade, a desatenção, a hiperatividade, certo? Ou o pai ou a mãe. Então, 70% dessas crianças com TDAH tem sim o fundo genético, certo? E também o abuso de algumas substâncias durante a gravidez, durante o desenvolvimento dele dentro do útero, como o abuso de álcool, cigarros, drogas, né? Das mais diversas, durante essa gravidez. Quando a gente faz a anamnese para fazer, né, para a gente começar a avaliação cognitiva da criança, é uma das perguntas da anamnese, certo? Dizer assim, durante a gravidez, teve abuso de álcool? Você fumou? Você ingeriu alguma droga lícita ou ilícita? Eu preciso saber esses detalhes, porque isso também já me dá respostas em relação à criança, certo? Porque essa formação do bebê é extremamente delicada, né? Questões emocionais, enfim, é assunto para outra aula, é muita coisa, certo? Então, de onde vem o TDAH? Já estamos aqui bem claros sobre isso. Olhar para esse diagnóstico, usar essa informação, né? Agora sim, já sei o que meu filho tem. Até há pouco tempo,
eu estava desesperada, né? Algumas mães vão pensando desse jeito. O que que acontece? Por que que esse menino é assim? Por que que acontece dessa forma? Por que que os coleguinhas da turma agem diferentes, né? Então, vai usar essa informação de ter o diagnóstico para ressignificar, né? A vida de vocês, a vida dele, a vida da família, que vai ser aí o primeiro passo para a liberdade e o sucesso desse tratamento. Tudo vai depender do ressignificar. A mudança, tá? Depois do diagnóstico, ela inicia em nós. Quando eu digo nós, são os adultos que convivem com essa criança. Os pais ou responsáveis, quando eu digo pais, eu estou dizendo as pessoas que são responsáveis pela criança. Pode ser avós, podem ser tios, né, irmãos mais velhos. A mudança vai iniciar no adulto. Eu não posso, eu não devo simplesmente exigir que a criança comece a mudar os seus hábitos se eu não estou sendo responsável por isso, certo? Essa mudança, ela precisa acontecer primeiro no adulto, depois na criança. Tem uma analogia que eu gosto muito de repetir, que é... Licença, pessoal. Que eu gosto muito de repetir, que é sobre as máscaras de oxigênio no avião, né? As máscaras de oxigênio no avião, a primeira orientação que os comissários de bordo falam, né, para quem está no voo é: em caso de pane, as máscaras descerão. Você vai colocar primeiro a máscara em você para depois colocar na criança. Então, é exatamente isso, tá? É exatamente isso, a analogia. Você primeiro vai ter que se cuidar, se organizar, tá? Se você quer ver mudanças no seu filho, no seu aluno, precisa começar por você. Organização, rotina, autoconhecimento, conhecimento sobre o assunto. Não adianta eu saber que é só um TDAH, mas eu não saber o que é um TDAH, como é que funciona a mente, quais são as estratégias que eu preciso usar. Eu preciso estudar, sim. Quando a gente tem qualquer uma outra doença, a gente não vai pesquisar? Por que com o TDAH é diferente? Muito pelo contrário. Aí realmente é que precisa estudar para conhecer esse transtorno. Entender o TDAH é muito, muito importante para você ter clareza, certo? Direcionamento e parar de se sentir culpada. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que esse menino é assim? As pessoas dizem que eu não dou limite. Gente, TDAH não é falta de educação, não é falta de limites, não é birra, é um transtorno neurobiológico, tá? Do neurodesenvolvimento. Eu não posso dizer que uma criança ela é birrenta, tem um TDAH, mas o TDAH ele pode ser birrento também, certo? Então, assim, romper as barreiras dos mitos e preconceitos, porque é o principal problema que a gente esbarra quando o assunto é TDAH, são os mitos que envolvem esse transtorno. Aí eu elenquei para vocês aqui algumas informações sobre os mitos e preconceitos, porque esses mitos eles podem dificultar sim o diagnóstico. Muitos pais não levam seus filhos, não acreditam que vai dar certo, não acreditam nesse transtorno, certo? Gera estigma e discriminação com essas crianças, com esses adolescentes TDAH, certo? Que possuem, né, esse transtorno, que é uma coisa muito séria, né? Então, esses mitos eles acabam dificultando tudo, né? O entendimento dele, porque o preconceito ele existe, sim, e a gente não pode partir da gente não. Fiz uma listinha aqui para vocês de alguns mitos e preconceitos que envolvem o TDAH. O primeiro, dizendo que o TDAH é culpa dos pais. Os pais que não colocam limite, o pai que não bota regra, o pai que não soube dar uma boa criação, né?
Não, gente, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico. Ele tem a origem genética, né? E alguns fatores ambientais. E como eu já falei também, a questão da gestação. Não é culpa dos pais. Nunca vai ser, tá? Ninguém tem o poder de causar um transtorno. Eu vou causar o TDAH no meu filho. Não. Ninguém tem esse poder, não. Certo? Outro mito, TDAH é uma doença da infância. Só na infância? Não. Ela vem aparecendo na infância, né? Mas ela pode sim persistir na idade adulta. Estima-se que cerca de 30% de crianças com TDAH, elas continuem apresentando os sintomas na idade adulta, né? São aqueles adultos que não se comprometem, ou muito procrastinadores, ou que começam um curso, não termina, uma faculdade, fica pulando de curso. É aquela pessoa bem desorganizada, que não consegue cumprir rotina. Então, ele continua assim. Ele continua assim. Aconteceu alguma coisa na minha câmera aqui, eu vou descobrir o que é que foi. O TDAH, né? Próximo mito. O TDAH é preguiça ou má educação? Já falei aqui que não é preguiça, não é falta de limites, não é má educação, certo? As pessoas elas não são preguiçosas ou não, e mal educadas. Elas simplesmente têm dificuldade em se concentrar, tá? E de controlar os seus impulsos, porque o TDAH ele afeta diretamente as funções executivas lá no cérebro. Então, se ela não consegue executar tudo, ela não consegue controlar, ela não tem esse freio, então faz parte do transtorno, tá? Outro mito, tá? O TDAH é desculpa para o mau comportamento. A gente ouve muito isso em clínica, a gente ouve muito isso em escola o tempo inteiro, tá? Não é uma desculpa de jeito nenhum. As pessoas com TDAH, elas podem se beneficiar do tratamento, sim, e do apoio de profissionais para aprender a lidar com esses sintomas de uma maneira saudável. É um transtorno que não tem cura, mas ele tem tratamento, certo? O TDAH é um diagnóstico superestimado. Bom, muito ao contrário. É um diagnóstico bem estabelecido, com critérios clínicos bem definidos. O diagnóstico do transtorno ele deve ser feito por profissionais da saúde mental. Passa por diversos profissionais. Então, não é uma questão de superestima de jeito nenhum. Ele é muito bem estabelecido. Vamos para como funciona o cérebro da criança e do adolescente com TDAH. É muito importante. Como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente sabe que o neuro está aqui, da nossa cabecinha. Então, toda a questão cerebral está aqui. Então, como é que funciona esse cérebro? Aí tem uma imagem, tá, que foi retirada do Google, da internet mesmo, que mostra para vocês a diferença do cérebro normal para a diferença aqui, ó, do cérebro normal para um cérebro TDAH, tá? Aquela frasezinha, é só uma desculpa para crianças que não prestarem atenção. Não. Olha como é complexo. Olha a diferença, certo? A diferença do estímulo. As coisas que estão acontecendo no cérebro normal para o TDAH, certo? Às vezes choca um pouquinho a imagem, né? Mas é bem... A gente consegue entender, consegue compreender, né? Espero que tudo que eu esteja falando aqui esteja fazendo sentido para vocês, certo? Como é que funciona o cérebro da criança ou adolescente com TDAH? O TDAH é um dos transtornos mais estudados na psiquiatria. Existem muitas pesquisas científicas, pesquisas científicas, e muitas pessoas do mundo inteiro são envolvidas nesses estudos, que pra gente é maravilhoso. Eu amo saber disso, eu amo pesquisar, ler esses novos artigos, essas novas pesquisas que estão saindo. Porque a cada ano são feitas novas descobertas sobre o transtorno. Isso é maravilhoso, né? Quanto mais informação a gente tem,
mais estratégias assertivas a gente vai conseguir desenvolver com os nossos filhos, com os nossos alunos, né? Com os nossos pacientes também em clínica. Então, quanto mais a gente conhece alguma coisa, fica muito mais fácil a gente lidar. E como estão avançando muitos estudos, né, do que é o transtorno, de que forma ele se manifesta, o que pode ser feito, pra gente é maravilhoso. É perfeito. O cérebro TDAH ele é diferente. Eu mostrei pra vocês lá atrás, né? Cadê? Aqui. Ele é diferente. Ele é o cérebro diferente do cérebro normal. Porém, não quer dizer que ele é deficiente, né? Teve até uma conversa aí algum tempo atrás que estavam querendo colocar o transtorno de déficit de atenção como deficiência intelectual, que é uma coisa que sou totalmente contra, porque não tem nada a ver, né? Não é uma deficiência. A pessoa que tem um transtorno, a criança ou adolescente que tem o transtorno, ele não é deficiente. Ele aprende, ele se desenvolve, né? Utilizando várias estratégias diferentes, tá? O cérebro do TDAH, quais são essas diferenças, tá? Ele tem áreas menores, essas áreas elas são mais fininhas e elas são menos ativas, percebe? Até na imagem a gente consegue perceber. Tá, ui, voltei demais, chega. Aqui, você percebe, elas são menorzinhas, elas não são tão ativas, você vê até a cor, ela modifica da atividade cerebral, certo? Então, é isso. E existe uma falha nos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles fazem a comunicação, né? Eles levam a comunicação de um lado ao outro no cérebro. Então, existe uma falha ou uma diminuição, eles são mais preguiçosinhos na hora de levar e receber mensagens e executá-las. Então, existe essa falha nessa comunicação lá no cérebro do TDAH. Por isso que às vezes eles demoram um pouquinho para processar. É por isso que a gente dá várias dicas assim, por favor, não dê várias ordens ao mesmo tempo, cada uma no seu tempo. A criança TDAH, ela entende de forma diferente, e sim. Todas as mudanças aí do cérebro, tá? Essas diferenças, ela, lógico, que causa muitas implicações na aprendizagem, no comportamento, né, dessa criança. O nosso cérebro, tá? Todo mundo, ele começa a se desenvolver aonde? No útero, certo? E ele termina esse desenvolvimento, ele atinge o ápice do desenvolvimento na fase adulta, por volta de 23 a 24 anos. Então, o que a gente vai fazer? Vai estar brigando com a criança o tempo inteiro? Gritando? Se ela está com o cérebro em pleno desenvolvimento, tá? Não faz sentido. Devemos considerar que o cérebro dessa criança está em desenvolvimento. Ele não atingiu o ápice ainda, tá? Eu não posso exigir dessa criança posturas e comportamentos para atingir as nossas expectativas, que nós somos o adulto da história, tá? Então vamos parando por aí. Eu não posso exigir demais. Eu não quero que ela pense com a minha cabeça. Ela tem que pensar com a cabecinha dela, a cabecinha da criança, a cabecinha daquela criança que tem TDAH, que ainda tem mais uma situação. O cérebro do TDAH, ele é imaturo. Ele tem cerca de 2 a 3 anos mais imaturo que as demais crianças. Existe um atraso maturacional no cérebro das crianças com TDAH. Sabia? Pois é, fique sabendo. Então, você imagina, a criança começou a se desenvolver o cérebro lá no útero. Ela nasceu, ela está passando pelo processo. Esse cérebro só vai ficar completo lá na fase adulta. Imagina se esse cérebro ainda tem um transtorno, que é o TDAH, que já é 2, 3 anos de atraso maturacional. Muitas mães dizem: o meu filho, eu acho ele tão imaturo, ele gosta de brincar com criancinhas menores, umas brincadeiras tão imaturas, porque ele é imaturo em relação às outras crianças ditas normais com a mesma idade.
Entende? Percebe? Certo? O nosso cérebro, ele se desenvolve de trás para frente, tá? A gente sabe que é o nosso cérebro, certo? Nessa região aqui que a gente chama de trás, que é a nuca, que é onde tem a região occipital, certo? Ele desenvolve assim, daqui para frente, da região occipital à região frontal, que é aqui na testa, que é onde está o córtex pré-frontal, que é onde tudo acontece. É onde acontece toda a questão da função executiva, onde se desenvolve a autonomia, a independência, as funções executivas para ele aprender, se autorregular, tá tudo aqui, ó, no córtex pré-frontal. Certo? Então, a última fase, a última área do desenvolvimento do cérebro, lá na fase adulta, a última que termina o desenvolvimento, é justamente essa parte da frente, essa frontal. Que é justamente onde se desenvolve o quê? A autonomia, a independência. Para aquela pessoa começar a ter noção das coisas, noção de mundo. Então, na parte da infância, da adolescência, ele ainda está em desenvolvimento. É um cérebro em desenvolvimento. Ainda não é um cérebro totalmente desenvolvido. Entendeu? Como é tudo muito complicado. Mas a boa notícia... Ai, Lília, mas o TDAH, então, já que ele é mais atrasadinho, ele vai ser para sempre mais atrasado? Não. A boa notícia é que, ao longo do tempo, o cérebro ele começa a alcançar a sua estrutura total, a maturação, a idade, porque o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa, super inteligente, ela mesmo corre atrás do prejuízo. Ele vai correndo atrás do prejuízo para tentar igualar quando chega na idade adulta. Até porque você não vai ver adulto com hiperatividade pulando, subindo, né? Subindo no sofá, subindo nas mesas, escalando armários. Você não vai ver mais esse comportamento no adulto. Ou então não se espera, né, ver mais no adulto. Então, a criança, o adolescente, o adulto, ele não vai deixar de ter TDAH, porque não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento para ele lidar com essas diferenças, ele lidar com essas emoções, com esses comportamentos e começar a se autorregular. E entender quais são as estratégias que ele precisa usar para que dê certo. Aí a gente vê. Qual é o tratamento para esse transtorno? O tratamento que resolve, além do multidisciplinar, né, onde tem todo mundo envolvido, desenvolver recursos e estratégias na própria criança para que ela seja capaz de lidar com os sintomas e os prejuízos do TDAH. Quais são os sintomas do TDAH? Desatenção, impulsividade e hiperatividade. E os prejuízos são tudo que é causado por esses sintomas. Onde entra aí as dificuldades de aprendizagem, né? Questões de sono, a socialização também prejudicada, entre inúmeros prejuízos, mas a gente, nesse momento não vai falar sobre o tratamento em si, só para você ter uma ideia, tá? Um caminho que inicia com os pais buscando informação e ajuda. Se você é pai, se você é mãe, você está no caminho certo, está aqui, está no caminho certo. Está buscando informação, está buscando ajuda, vai fazer curso, vai estudar, vai ler, vai pesquisar, entrar em grupos. Daqui a pouco vem as dicas aí. Eu já estou adiantando. Mas é assim, certo? Então, é o caminho. O caminho do tratamento começa por aí. Essa informação, buscar informação. Eu sempre bato nessa tecla. Independente dos acompanhamentos terapêuticos que se faça, ele vai para todas as terapias. Ele, na escola, a professora sabe muito bem lidar. Sim. O papel dos pais é essencial ao longo do dia. Ele fica algumas horas, ele fica 1 hora com a fono, ele fica 1 hora com a psicóloga, ele fica 1 hora com a psicopedagoga. Mas e as outras horas do dia? O dia tem 24 horas.
né? Quem é que vai fazer essa regulação? Quem vai guiar ele? São os pais, os responsáveis, as pessoas que estão com essa criança diretamente. Regulando ali o comportamento, oferecendo estratégias, o que funciona, o que não funciona, organizando a rotina dele. As maiores dificuldades de um TDAH, as maiores, tá, gente? Claro que existem muitas dificuldades, mas as maiores são a organização e planejamento. Como é difícil. Essa imagem aí é uma imagem muito característica, né, das famílias que convivem com o transtorno, né? Crianças desorganizadas, sem planejamento e as famílias desesperadas. Aí a gente vem para algumas dicas para lidar com a organização e o planejamento. Aqui são dicas tops, viu? Que já foram testadas e aprovadas. Tá tudo bem, né, minha gente? Por aí tá tudo ok. Tá tudo ok. Ok. Vamos continuar porque é muito assunto e eu não quero me estender. Aquelas lives gigantes, cansativas, né? Quero fazer uma super aula muito legal, com muita informação, sem enrolação. Cria um momento de aprendizagem organizado, um espaço de estudo organizado, livre de distrações, para ajudar uma criança com TDAH a se concentrar. Não adianta eu colocar na mesa um monte de bichinho, um monte de coisa colorida, painéis, quadrinhos, um monte de informação, porque inevitavelmente ela vai se distrair. Um ambiente desorganizado vai atrapalhar também. Use ferramentas de organização visual, como calendário, né, para a criança sempre saber que dia é hoje, que data é hoje, qual o dia da semana. Agendas, post-its para lembrar de algumas tarefas, né? Esse hábito de organização e rotina precisa existir. Mas é uma coisa que, se a família não tem esse hábito de organização, vai ter que ter. Vai ter que ter, porque senão vai atrapalhar tudo. Não ter um quadro, uma rotina. Como assim? Não. Se eu tenho uma criança com TDAH em casa, eu preciso ter essa organização. Por isso que eu digo, depende primeiramente da família, tá? Divida as tarefas em partes menores. Tarefas grandes e complexas sempre desmotivam crianças TDAH, tá? Em partes menores, ela vai ter sensação de progresso e vai ficar mais propensa a concluir as tarefas. Um exemplo muito simples, por exemplo. Joãozinho, vai lá no quarto. Aí vai lá. Ao invés de dizer separadinho, diz tudo de uma vez. Joãozinho, vai lá no quarto, abre a minha gaveta, pega a camisa verde que tá dobrada, não sei aonde, traga a camisa verde, coloque ali e vista a camisa. Calma. Para uma criança normal, ainda vai. Mas para uma criança TDAH, você deu várias tarefas dentro de uma fala. Ela já se perdeu. Não vai no quarto, abre a gaveta. Ela já esqueceu o que tem que pegar e levar para onde. Então, vá por partes. Dê pequenas partes. Por exemplo, o quarto está bagunçado. Vamos organizar o quarto. Toda quinta-feira, tal hora, o nosso dia na rotina de organizar o quarto do Joãozinho. Adianta eu dizer, ó, Joãozinho, tem que guardar aqui, forrar a cama, ligar. Calma, guardar os brinquedos, tirar a roupa, botar no cesto. Adianta? Não. Vocês já sabem que não adianta. Tem que ser uma tarefa por vez. Eita, vamos lá, vamos começar. Hoje é o dia da nossa rotina da arrumação do quarto. Vamos lá pro quarto então. Bom, vamos começar a recolher lixo? Vamos ver o que tem de papel, de desorganização. Vamos começar pela mesinha de estudar. Eita! Ótimo, concluímos a mesinha. E agora, vamos pra cama? Vamos dobrar o lençol, trocar o lençol, enfim. Tarefa por tarefa. Não deu tempo de fazer tudo na quinta? Olhe, as outras coisas a gente faz amanhã, né? É muito importante que seja feito parcelado, fatiado e devagar, para que a criança ela tenha essa sensação de progresso. Eu consegui arrumar a minha cama.
eu consegui guardar os meus brinquedos. Mas não foi tudo de uma vez. É uma tarefa que ele sempre vai precisar de alguém guiando que ele faça. Mais dicas. Estabeleça rotina. Nem preciso falar, né? Rotina é essencial na vida do TDAH. Não adianta ser tudo doido, tudo na loucura. Às vezes eu converso com as mães, elas... Mas qual a rotina? Qual o horário do almoço? Do café? Ele faz o quê? Ah, não, a gente vai fazendo, come na hora que quer. Enfim, gente, cadê a rotina? A horinha de estudar, a horinha de sentar. Ele precisa regrar isso para cumprir essas tarefas. Forneça um feedback positivo, tá? Para ajudar essa criança a desenvolver o senso de autocontrole e perseverança. Ele precisa perceber, eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Não consegui amanhã, vou tentar no outro dia, né? E estimular o sistema de recompensa, que a gente vai falar já já sobre o sistema de recompensas. Que o sistema de recompensas também está aqui no nosso cérebro, sabia? Então, preciso estimular também esse sistema de recompensa. Dicas agora mais específicas para ajudar uma criança com TDAH a planejar as atividades escolares. A gente falou um pouquinho de casa, mas aí em relação às atividades escolares. Ajude o filho a criar um cronograma semanal, tá? Dentro da rotina tem um cronograma semanal. O que é que ele tem que fazer? Quais são as aulas? Quais são as terapias que ele precisa ir? Quais são os esportes que ele faz? Né? Então, tudo organizado, tá? Inclusive o tempo de lazer dele, dentro da rotina. A criança com TDAH, ela não precisa ter o horário inteiro de segunda a sexta-feira preenchido, não. Ela precisa ter o momento do ócio, aquele momento que ela não precisa fazer nada, ela vai descansar, ela vai brincar no parquinho do prédio, ou na calçada, ou com os amiguinhos, livremente, sem obrigações, tá? Por favor. Por favor, esse momento é essencial. É o momento do ócio. Porque ócio pra gente que diz, esse menino precisa fazer alguma coisa. Não precisa, calma, ele não precisa fazer o tempo todo alguma coisa. Certo? Então, esse tempo do ócio pra ele vai ser muito criativo. Vai ser um momento que vai ter que criar alguma coisa pra ele brincar. Sem telas. Sem telas. Tá? Ensine o filho a dividir as tarefas em partes menores, que foi isso que eu estava fazendo. Se você faz isso com ele, ele vai saber fazer com ele mesmo, dividir em partes menores, para que ela não se sinta tão sobrecarregada. Ajude seu filho a criar um sistema de lembretes, pode ser os post-its, né? Para lembrar as tarefinhas que ele tem, os prazos que ele precisa cumprir quando ele já é maiorzinho, que tem trabalhos da escola para entregar, provinhas para estudar, tá? E sempre ofereça suporte. Não tenha medo de ajudar o filho. Não vou ajudar porque ele vai ficar preguiçoso. Não, ele precisa da sua ajuda. Ele precisa do seu apoio. Essa organização e planejamento dessas atividades escolares vai depender de você também. Ele não vai conseguir isso sozinho. Quando ele for crescendo e se autorregulando, ele vai aprendendo. Mas quando ele é pequeno, ele é uma criança, ele precisa desse apoio sim da família. É super importante lembrar que cada criança com TDAH é diferente, tá, gente? É igual o TEA também. Os TEA são diferentes. O que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. É por isso que não existe a regra. Ele vai dar a fórmula mágica do TDAH. A fórmula mágica para dar tudo certo. Não existe essa caderneta. Queria eu lançar uma coisa que desse certo. Ia ganhar dinheiro, ia não. Mas não é assim. Né? É importante que experimente diferentes estratégias para você encontrar a que mais funciona com o seu filho. Quais são as estratégias que funcionam melhor com ele? Eu vi uma ideia na internet de uma mãe que fez assim. Será que funcionaria com meu filho? Peraí, vou tentar. Não deu. Volta. Recalcular a rota. Vai tentar outra coisa. E é assim. Vai ser sempre assim. Voltando para o sistema de recompensas, tá, gente? O sistema de recompensas é aquilo que o nosso cérebro nos recompensa com o bem-estar. Por exemplo, nós adultos, um exemplo assim bem prático. Aniversário de um colega de trabalho. Você lembrou daquele aniversário do colega. Você vai lá,
vai parabenizá-lo, né? Vai lá falar com ele, ó, amigo, parabéns, que seja um ano maravilhoso, muita luz, pra você, que Deus te abençoe. Aí o colega vai lá, ó, muito obrigado por ter lembrado, dá aquele abraço, tal. No mesmo momento, seu cérebro já manda informação de bem-estar para você. Ali é uma recompensa imediata do teu cérebro. Você se sente bem por ter feito aquilo. E assim com a criança também, certo? A criança TDAH. O sistema de recompensa, ele funciona assim. Por isso que eu digo, quando ele vai cumprindo pequenas tarefinhas ali, aos pouquinhos, né? Ele vai se recompensando, ele vai ganhando motivação para fazer as próximas. Esse sistema de recompensa é uma estratégia de ensino e aprendizagem que utiliza recompensas positivas para incentivar comportamentos desejados. Existe muita gente que critica esse sistema embasado em nada, né? Porque eu não posso criticar um sistema de recompensas. Eu preciso recompensar aquilo que está dando certo, ele está se esforçando. O TDAH não é uma coisa que, eu não quero fazer porque eu tô com preguiça. Não. É porque a cabecinha não para. A mente não para. O cérebro não foca. Então, no caso dessas crianças TDAH, o sistema de recompensas, ela pode ser sim, e ela é uma ferramenta eficaz para ajudar a melhorar esse foco, essa atenção, a autodisciplina também. Inclusive na clínica a gente utiliza isso, na escola também as professoras utilizam algumas estratégias. Olha, nós temos uma sequência de atividades para fazer, a gente vai fazer de uma por uma. Ai, que bom, parabéns, conseguiu a primeira, que maravilha. Ganhou estrelinha, a próxima, entende? Para ele se motivar para a próxima. Ai, vai acontecer alguma coisa. Às vezes a gente até tem alguns prêmiozinhos, uma balinha, um pirulito. Os meus gostam muito de Fini. Então, eu sempre escolho um dia da semana. Então, essa semana vai ter uma premiaçãozinha, vai ter um prêmiozinho. Pra sempre motivar, porque não é todo dia que a gente fica motivado pra fazer, né? Minha garganta já tá ficando seca. É porque é muita informação e eu não quero ficar parando aqui, tá, gente? Vamos lá. O sistema de recompensas funciona da seguinte forma: a criança recebe a recompensa por realizar um comportamento desejado. Pode ser uma coisa simples, como um elogio. Gente, eles amam ser elogiados, porque o TDAH já é tão estigmatizado. Eles são crianças com a baixa autoestima, porque é sempre muita reclamação de todo mundo. Então, um elogio, um abraço, já vale sim, tá? Como recompensa. Um adesivozinho, uma estrelinha, um coração, um carinho, um carimbinho de excelente, de muito bem, parabéns pelo esforço, tá? Ou um tempo extra numa atividade favorita dele. Os pais podem negociar com algo que ele gosta. Você gosta do... você cumpriu a rotina da semana, você cumpriu as atividades, seu comportamento foi muito legal. Então, essa semana você vai ter a sua recompensa, o seu prêmiozinho lá no final da semana. Você combina com ele, certo? Não precisa ser necessariamente um presente essa recompensa. Você combina com a sua criança, sempre, tá? E cumpra. O que você promete a uma criança, você tem que cumprir, tá? Para que esse sistema seja bem eficaz, é importante que a criança ela compreenda o que você espera dela. Você não quer que a criança adivinhe o que você quer, né? Ela precisa compreender o que você quer dela. Os pais ou os professores devem explicar claramente os objetivos desse sistema e quais são as recompensas que estão disponíveis. A professora pode negociar. Olha, se você terminar, se comportar hoje, cumprir os nossos combinados do dia, Joãozinho, você vai ficar 10 minutos a mais no parquinho, ou a tia vai deixar você fazer alguma coisa que ele goste. Tem que ser uma coisa que dê prazer e que motive ele a cumprir a rotina. Escolha recompensas que sejam relevantes para a criança, tá? Algo que ela realmente deseje, que a motive. Comece com as recompensazinhas mais simples e à medida que ela vá se acostumando com esse sistema, pode
começa a oferecer recompensas mais complexas e pode também aumentar a questão da motivação para que não seja recompensa imediata. Eu fiz, eu recebo, eu fiz, eu recebo. Para ir aumentando o prazo, para ela ser um pouquinho a longo prazo. Eu vou esperar um dia, daqui a pouco eu espero 2, daqui a pouco a criança, ela tem que esperar uma semana inteira cumprida a rotina para no sábado receber a recompensa, ou vai ser diariamente, tá? Seja consistente. A consistência é extremamente importante e vai depender do adulto, porque não adianta eu fazer isso um dia, outro e depois esquecer, ou então não cumprir mais o combinado. Você precisa se regrar para que isso dê certo, né? Aí eu coloquei também aqui estão alguns exemplos de comportamentos que podem ser recompensados na criança com TDAH. Por exemplo, realizar as tarefas domésticas ou escolares, né? Ele forrou a cama, tá ok, check. Guardou os brinquedos, check. Se for um problema muito grande para casa, né? Para a rotina da casa. Focou a atenção na atividade por tantos minutos, conseguiu focar, recompensa, tá? Manter a atenção em uma conversa, ele tá prestando atenção, ou manter a atenção ali durante o jogo, ser organizado e seguir instruções, comportar-se de forma apropriada em público também tem que ser uma coisa que precisa ser regrada, combinada e ter um sistema de recompensas. Alguns exemplos de sistemas de recompensas que podem ser usados com crianças do TDAH. Economia de fichas, né? A criança vai ganhando fichinhas, né? A cada comportamento desejado ela ganha uma fichinha e depois X fichinhas vão dar uma recompensa para ela, tá? Um prêmio, uma saída, um passeio, tá? Um cartão check-in que a criança recebe o adesivo ou o carimbinho quando realiza os comportamentos desejados. Aí quando, tipo aqueles cartãozinhos que a gente recebe de fidelidade, quando tiver 10 carimbinhos, você ganha tal coisa. Pronto. É um sistema de recompensa que as lojas, elas usam com a gente, com os adultos. E a gente, por que não usar também com as nossas crianças? TDAH, né? Sistema de recompensa baseada no tempo. A criança ganha um tempo extra de atividade favorita por realizar os comportamentos desejados. Por exemplo, ela cumpriu toda a rotina, então ela vai ter mais uma hora, mais meia hora de televisão, de joguinho que ela gosta, de assistir o filme, também faz parte. É muito importante que os pais e os professores escolham um sistema de recompensa ali adequado para aquela criança e que seja consistente. Eu insisto na consistência, não adianta fazer um dia, 2, 3, deixar para lá e depois querer voltar. Não, tem que ser uma coisa contínua, regularmente, para poder ter resultados. Faz aí, depois me diz. Vai lá no meu Instagram depois me dizer. Porque dá certo, viu? Dá muito certo. As crianças, elas vivem o aqui e agora. Então, se esse sistema for falho, cadê o sucesso? Cadê o êxito? Não vai dar certo. Sempre dependerá de quê? Da motivação para ativar o sistema de recompensas, porque o sistema de recompensas ele está no nosso cérebro, ele faz parte do nosso cérebro, certo? Estamos já encerrando. Já encerrando nossa live. Deixa eu ver como é que tá. Certo. Né? Então, você não está sozinho. É o que eu mais digo. Você não está sozinho. Não desista. Estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui para ajudar, para dar todas as orientações possíveis para vocês. Procure ajuda profissional, tá? Um terapeuta, outro profissional da saúde mental para ajudar a entender o TDAH. Vá fazer cursos, vá se atualizar para aprender a utilizar estratégias com o seu filho, né? Porque os desafios são enormes, são muitos e não acabam, tá? Junte-se a grupos de apoio. Fale com outros pais que passam pela mesma situação. É muito legal, é muito útil. Pesquise sobre o TDAH. Quanto mais você souber, mais preparado você vai estar para ajudar o seu filho. Seja paciente. Todo dia vai dar certo? Não. Alguns dias não vão dar certo.
Mas aí vem um outro dia pra gente tentar novamente, né? O TDAH, ele é uma condição crônica, né? Requer tempo e esforço para gerenciar. Eu não consigo resolver os problemas da noite pro dia. Mas aí vem um grande segredo, tá? Amor e compreensão. E você pode ajudar o seu filho, sim, a viver uma vida plena e feliz. Depende de você, professor que está na sala de aula para ajudar, depende de você, pai, para ajudar, certo? Gente, estou terminando aqui, encerrando. Antes da gente se despedir, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Eu sei que muita gente já conhece o curso, é um curso que já está aí, mas ele tá liberado com um precinho bom, tá, para vocês, que é o meu curso online do TDAH para pais e professores. Lá é bem detalhado, são 10 aulas com certificado. Como lidar com o TDAH, são 10 aulas, tem certificado, tem todo o material em PDF, tá na Hotmart. No meu Instagram, você vai achar um link para diretamente comprar esse curso, mas eu vou colocar aqui também embaixo um linkzinho. Acho que já dá para colocar, não sei se já tá o link. Para você comprar esse curso. É um curso bem baratinho, precinho pequeno, mas se não me engano tá R$29,90, é um preço promocional, que vale muito a pena. São aulas detalhadíssimas, certo? São 10 aulas para você lidar com o TDAH, conhecer o TDAH, tem um certificado no final. Todo mundo que fez sempre me deu um feedback muito legal, muito bom, tá? Aqui no YouTube tem a primeira aula desse curso, gratuitamente. Se você assim, Lilia, eu não quero comprar agora o curso, mas eu quero assistir essa primeira aula, tá aqui. Procura no YouTube, no meu canal, que você vai achar a primeira aula totalmente gratuita, certo? E vai ser uma escolha sua, apesar que lá na aula tá o preço antigo, mas aí você comprando agora, tá? Nesse preço você vai conseguir comprar nesse preço promocional de R$29,90, certo? Você vai querer. É muito difícil assistir a primeira aula e não querer assistir as demais, né? Tem tudo muito detalhado para pai, para professor, manejo de sala, fazer atividades adaptadas. Tem muita dica legal, certo? É o que eu digo, informação. Informação, informação, cada vez mais informação. Tá certo? Tudo certinho. Bom, né? Eu tava com saudade de dar aula assim, aberta livremente. De vez em quando eu abro uns cursos ou masterclass, enfim, mas eu já tava com saudade de dar um aulão assim, bacana aqui no YouTube. Eu só tenho a agradecer todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. É uma segunda-feira diferente. E eu falo bastante, né? Mas eu acredito que consegui dar o seu ok, dar o seu curtir. Se você ainda não segue aqui no canal, comece a seguir, tá? Tem muita informação, tem muita coisa legal. E eu sempre foco muito nessa questão do TDAH, sim. Você é especialista, você trabalha, mas eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de ensinar. De que adianta eu estudar, aprender pra mim? Não quero. Quero sempre passar adiante, quero sempre ensinar o outro, né? Quanto mais a gente passar a informação adiante, mais pessoas podem ser ajudadas. Espero que tenham gostado. Um beijo muito grande. A gente continua essa conversa no Instagram, tá? Eu sempre estarei muito disponível para vocês, tá joia? Um cheiro muito grande. Espero que tenha ajudado você a começar, dar o primeiro passo para fazer as pazes com o TDAH do seu filho e do seu aluno, tá? Um beijo. Continua lá no... Dá uma maratonada aí em alguns vídeos meus, tá? E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Boa noite.